Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 7 e 8, Salmo 81 e João 13. Vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, queremos mais uma vez, Pai, ter uma leitura proveitosa para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a mim e aos meus queridos irmãos, amigos que têm acompanhado essa leitura. Dá-nos perseverança, foco, atenção e coração aberto, Pai, para podermos viver aquilo que temos aprendido. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgarreus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Então, aqui continuando no segundo discurso, né, ele dá essa exortação para que destruam totalmente aquelas nações, não criem nenhum compromisso com aquela gente, nem de casamento, nem de coisa alguma, deveriam destruir toda a expressão da religiosidade daqueles povos, né? Porque se eles, de alguma forma, se mostrassem idólatras ou fizessem aliança com os povos, isso seria altamente prejudicial para eles, né? Uma coisa que me chama a atenção é justamente essa questão do casamento, né? Não se casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas aos filhos dessa gente. É muito comum, especialmente, né, em igrejas pequenas, é muito comum que os crentes, os jovens crentes, né, e as jovens crentes tenham alguma dificuldade em encontrar alguém para se casar dentro da própria comunidade, da própria igreja, né? E por vezes acontece dessas pessoas buscarem se casar com pessoas de fora da igreja,
né, que não professam a mesma fé. E por vezes essas pessoas que não professam a mesma fé, por gostar daquela pessoa, por querer se interessar por aquela pessoa que é crente, às vezes até aceitam ir para a igreja, em alguns casos aceitam até fazer a profissão de fé, eu já vi isso. Aceitam fazer profissão de fé, se tornam membros da igreja, mas não, não têm a fé verdadeira, né? E aí o que acontece mais cedo ou mais tarde é que os não crentes acabam enredando, ou seja, levando naturalmente os crentes ou supostamente crentes a, a, a se distanciar da igreja, né? Então é algo muito perigoso. Os crentes precisam se casar dentro do próprio círculo de fé, né? É como no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, nem na questão do casamento, nem em qualquer outro tipo de sociedade. Essa é a orientação bíblica. Significa que a gente não vai amar, não vai trabalhar junto, não vai ter algum tipo de convívio. Agora, os níveis de relacionamento e de compromisso principais da nossa vida precisa ser no Senhor. Precisa ser no Senhor. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará e abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Aqui um destaque também do trecho anterior e agora novamente falando sobre o amor. Deus escolheu vocês e amou vocês. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conhecem tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando: estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas até que sejam destruídas. Essa questão aqui das feras do campo, né? A ideia é que se eles destruíssem tudo de uma vez, eles não conseguiriam ocupar as terras imediatamente. Isso causaria um problema, né? Um problema
com a fauna, os animais iriam se aproximar, iriam causar dificuldade, né? Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Essa questão de apagar o nome deles da face da terra, né? Hoje, aquela região se chama Palestina, que é um nome que tem origem no povo filisteu. Os filisteus. Os filisteus que ainda estão presentes ali quando do tempo de Davi, um povo que não foi totalmente destruído, que acabou permanecendo. E mesmo depois de já terem passado séculos e séculos e séculos depois, vem um rei pagão aí, eu não sei de onde, que subjugou a região de Israel, e ele dá nome àquela região de Palestina em, entre aspas, homenagem aos filisteus. Enfim, ele faz muitas coisas, né? Ele estabelece templos pagãos, até no local onde foi o templo de Jerusalém, enfim. Então eles negligenciaram tudo isso, infelizmente, né? Tudo isso que Deus está falando aqui, eles vão negligenciar, eles não vão destruir totalmente, eles vão fazer alianças, eles vão cair em idolatria, enfim. Bom, já estou antecipando o assunto aqui, mas só para a gente ter noção, né? Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essas coisas, ou essa coisa, pois é amaldiçoada. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse versículo é usado por Jesus diante de Satanás, da tentação de Satanás. Então, Deus humilhou o seu próprio povo, fez eles passarem fome, sustentou eles com um maná, para ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ainda faz isso com muitos dos seus filhos, para ensiná-los que as coisas materiais, a vida neste mundo, não são as nossas maiores necessidades, mas sim o que nos mantém vivos, o que nos sustenta diariamente, é o que procede da boca do Senhor. Certamente, muito do sofrimento que padecemos vem de Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos transformar, para nos aproximar dele. Por vezes a gente ora pedindo pelo término, né, das aflições, das angústias, dos momentos difíceis, mas são justamente esses momentos que mais aprendemos, que mais nos aproximamos do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados.
Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina vocês. É o que ele estava fazendo ali. O Senhor estava disciplinando o seu próprio povo. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Algo também muito presente, eu acho, na vida das pessoas. No momento de penúria, de angústia, buscar muito a Deus. Por exemplo, estava com problema com o trabalho, precisando de um trabalho, problemas financeiros. E aí ora a Deus, busca a Deus, pede para as pessoas orarem, vai à igreja, não sai da igreja, busca a Deus e tal. E aí quando Deus é misericordioso e alivia o sofrimento, né? Dá um emprego, traz uma condição melhor, por vezes, não é todo o caso, obviamente, mas por vezes as pessoas se afastam do Senhor. E aquela bênção se torna, entre aspas, uma maldição. A pessoa queria tanto emprego e agora permite que o seu emprego o distancie da casa de Deus. Mas estou cansado, não dá para ir porque agora eu tenho uma escala de trabalho assim, 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 não consigo frequentar a igreja. Queria tanto ir para uma boa faculdade, uma boa universidade, e aí quando consegue uma vaga, agora aquilo se torna uma maldição porque a pessoa que estava sempre nas reuniões de oração, buscando a Deus, agora diz, não, mas eu agora preciso estudar, eu tenho outros compromissos, não posso ir para a igreja, não posso estar com o povo de Deus. Então isso é extremamente comum, infelizmente. O coração da gente continua o mesmo. Se eleva o seu coração, você se esquece do Senhor, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão, versículo 15. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Não pensem assim. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Lembrem-se do Senhor, Ele é quem dá saúde, Ele é quem dá força, Ele é quem dá o trabalho, Ele é quem dá os recursos para a gente administrar, porque tudo é do Senhor. Ele põe um pouquinho na nossa mão, um pouquinho na mão do outro e assim vai. Tudo vem de Deus, nada vem de nós mesmos. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos,
como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Agora vamos à leitura do Salmo 81. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Asaf, exortação a louvor e obediência. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. E eu os pus à prova, junto às águas de Meribá. Escute, povo meu, as minhas admoestações. Olha, de novo aqui as águas de Meribá. Escute, povo meu, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Olha, exatamente o verbo aí, a palavra que a gente tem lido em Deuteronômio, né? Deuteronômio 6 a gente viu isso, escuta Israel. E aqui, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, ó, repetição do que está lá em Deuteronômio. Não se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração. Olha aí como Deus faz. E seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Um salmo bem interessante, bem alinhado com o texto que a gente vem lendo em Deuteronômio, né? E agora, João 13. João 13 marca aqui a segunda metade do Evangelho de João. Do 1 ao 12, a gente vê a narrativa de diversos sinais, diversas situações da vida de Jesus ao longo do tempo dele de ministério, ao longo de 3 anos. E agora, do 13 até o final, a gente vai ver o que acontece em alguns dias, em uma semana aproximadamente, né? Porque esse contexto aqui do capítulo 13 é o contexto da ceia, em que Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa, e no dia seguinte ele será crucificado. Mas é interessante que João, diferente dos demais evangelhos sinóticos, né? Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, João não é sinótico, ele não tem a mesma ótica, ele tem uma perspectiva bem diferenciada em relação aos outros três. E João vai gastar bastante tempo escrevendo e registrando a conversa de Jesus com seus discípulos naquela noite. Então, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17
13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos aproximadamente de palavras de Jesus se despedindo dos seus discípulos. Porque o 18 ele é preso, tá vendo? Então, hoje e ao longo dos próximos dias a gente vai ler esse momento especial de Jesus com seus discípulos antes da sua morte. A gente viu no capítulo 12, a primeira vez que Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso quando chegam os gregos, né? Quando os gregos chegam, e aí ele fala: olha, agora é a hora de eu ser glorificado, é agora que o Filho do Homem vai ser levantado e vai atrair as pessoas para ele. Isso já estava acontecendo mesmo antes dele morrer na cruz, né? E então agora nós vamos ver mais uma vez aqui essa questão da hora, logo no versículo 1 de João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Então Jesus aqui está aquele momento de lavar os pés dos discípulos, né? Um ato de humildade, de grande humildade, mostrando que ele, que é o Senhor, na verdade veio para servir. E ele está dando um exemplo com isso, de como os seus discípulos deveriam agir. Deveriam ser servos uns dos outros e não serem servidos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, ele faz toda essa
esse momento, né, para dar essa lição, um exemplo de humildade, de serviço. E ele aproveita já para indicar, né, falar, olha, vocês devem praticar isso, mas eu sei que um de vocês, na verdade, está aqui se levantando contra mim, né? E é quem ele vai indicar aqui na sequência. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, no caso, João. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, o escritor do livro. Então, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Chegou mais pertinho, né? Senhor, quem que é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: Cumpre o que precisamos para a festa. Ou melhor, compre o que precisamos para a festa. Ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Então as pessoas não entenderam muito bem, os discípulos acharam que tinha algum combinado, mas era de fato, ele se levantou para de fato cumprir aquilo que ele já tinha premeditado. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha só, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. O crachá de identificação dos cristãos é o amor uns pelos outros. Ele diz que dá novo mandamento, né? Como se fosse algo totalmente novo, mas a gente sabe que não é novo, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa já ensinada, né? Em outros contextos. Mas ele renova, né, o mandamento para que seus discípulos tivessem amor uns pelos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aí vai continuar a conversa de Jesus com os discípulos ao longo de 5 capítulos. Algo especial nesse Evangelho de João é justamente esse momento extenso de conversa,
entre aspas, de preparação para aquele momento da morte, da separação. Muito bem. Pedro diz que vai com Jesus para onde ele for até a morte, está disposto até a dar a própria vida pelo Senhor. Como Pedro é precipitado, né? E como nós também somos. A gente não consegue enxergar o que está lá dentro de nós mesmos. E a gente acaba falando coisas que a gente não é capaz de cumprir. E Jesus amorosamente fala, não, você vai me negar 3 vezes. Depois o Senhor se aproxima de Pedro e vai restaurar a fé e o amor de Pedro. Muito bem, terminamos a nossa leitura de hoje. Graças a Deus, mais um dia. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.